Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é a poluição do ar e da água. Leis federais, estaduais e municipais tratam sobre o assunto. Desde o ano passado, foram estabelecidos novos padrões para avaliar a qualidade do ar no país. Agora, eles passaram a seguir as diretrizes estabelecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E é sobre isso que eu gostaria que a Paulete comentasse. O que muda na avaliação da qualidade do ar, do que era feito agora com essas novas regras da OMS? Numa média de 24 horas daquele poluente no ar, tem que ser tanto, 100, por exemplo. Então, se antes era 100, passou hoje para 60, por exemplo. Entendeu? Reduziu. Então, quer dizer que numa média de 24 horas, você não pode mais ter 100 microgramas por metro cúbico daquele poluente. Você tem que ter 60, numa média de 24 horas. E tem médias anuais também, nesses padrões. Tem médias de 8 horas, no caso do monóxido de carbono. Mas, tudo bem, eu acho muito importante isso. Muito, mas não adianta nada se você não agir na base. Você não pode começar uma casa pelo telhado, concorda? Você tem que começar padrões, mas não dá ferramentas para reduzir. Então, você tem que começar pela base. E a base, a lei, ela vai mostrar, mas ela tem que ter subsídios para que mude, porque senão não vai adiantar, vai continuar estourando, vai começar a estourar mais ainda. Né? Se com 100 já estoura, com 60 vai estourar mais ainda, se não mudar o contexto. Então, é importante fazer o quê? Diminuir a emissão. Se não diminuir a emissão, não adianta nada. Então, quais são as ações, quais são as políticas que vão ser tomadas pelo poder público? Quais são as ações que cada ser humano vai ter que fazer para poder diminuir a emissão? Porque senão não vai adiantar nada, vai ficar pior a situação. Em termos, não é pior a situação, vai ficar mais alarmante, porque se você fala, nossa, antes ultrapassava 10 vezes, hoje ultrapassa 100 vezes o padrão. Porque não mudou o contexto, não mudou a condição do ambiente. Então, o que a gente tem que olhar? Mudar a condição do ambiente. Então, se está tendo ultrapassagem com 100, se baixar para 60, vai ter, se não mudar. Não mudar a realidade. Então, onde a gente vai agir? Então, isso é um trabalho conjunto, não é só o poder público. Cada um, sabe? Se você tem um amigo que vai para o trabalho de carro e você consegue ir junto com ele de carona, você já está reduzindo a emissão. Se você consegue ir de ônibus, você está reduzindo a emissão. A sua pegada de carbono vai diminuir, vai ser menor do que do jeito que se faz hoje. Cada um num carro. Você não falou que é um carro para cada 2? Isso. Então, se for um carro para cada 4, já melhorou, já caiu pela metade a pegada, não é? O quanto que cada um está emitindo. Então, isso é assim que eu vejo, entende? Porque muito legal e muito importante, porque as pesquisas estão mostrando, o nível que se propõe a chegar é em 100 microgramas de ozônio. Só que com 80 você já tem problema de saúde. Então, tudo bem, hoje é 160. Então vai melhorar, vai baixar para 100. Só que com 80 você já tem problema de saúde. Então, vamos fazer o quê? Vamos deixar só isso no papel? Deixar no papel não vai mudar a realidade. Então, ações, cada um tem que ter E eu acho que é muito importante quem tem poder. Quanto mais poder você tem, mais você pode fazer. Né? Eu, Paulete, posso fazer a minha parte. A Dulce, como vereadora, pode fazer a minha e mais de muitos outros. O prefeito, mais ainda. O governador do estado, mais ainda. E o presidente do país, mais ainda. Pode fazer por todos. Se tomar outros rumos, né? Então, minha visão é mais ou menos por aí. Bacana, Paulete. Andréia, mudando um pouco do assunto, mas assim, existem padrões também para identificar a qualidade da água? Existem. A resolução CONAMA, ela é de 357 de 2005, ela estabelece os parâmetros para efluentes, ela define classes de uso, enfim, ela determina isso em nível nacional, quais são
os elementos que têm que estar dentro desses padrões de qualidade. Então, quanto mais vai diminuindo a qualidade daquele curso d'água, os usos vão sendo mudados. Então, tem a classe 1, classe 2, isso está tudo estabelecido na resolução, que é para dizer qual é o nível de pureza daquela água, para qual é o melhor uso. É o uso de abastecimento humano, é o uso de lazer e transporte hidroviário, enfim. Então, essa resolução CONAMA estabelece esses parâmetros e dá as diretrizes de uso. Falava-se que o nosso Rio Paraíba, tomando ele como exemplo, Sim. era classificado como classe 2. Sim. É isso mesmo? E o que significa classe 2? Quando se fala que o Rio Paraíba, aqui no trecho de São José, é classe 2, significa que ele já não é uma classe especial, que seria a melhor qualidade possível quando a água está na sua maior integridade no ambiente natural. Classe 1, ela já perdeu um pouco disso, mas ela ainda está em excelentes condições e determina, as classes de uso também determinam que tipo de tratamento de água será feito para abastecimento e se aquela água vai poder ir para o abastecimento urbano, né? Abastecimento das pessoas, das casas, enfim. Então, o Rio Paraíba do Sul é um assunto assim, bastante interessante porque ele é um rio que une 3 estados. Então, ele é um rio que tem, a sua dominalidade é federal. Nós temos aqui uma melhor qualidade de água vindo no crescente aqui na região do Vale Paraíba. Nós temos alguns municípios já com 100% do seu esgoto tratado. Hoje, a taxa está em 91% de esgoto coletado e parece-me que 90% ou 92% de esgoto tratado. E vai chegar até o final desse ano, segundo as expectativas e os investimentos que estão sendo feitos na bacia, praticamente 100% em toda a bacia. Isso, o Estado de São Paulo está dando um exemplo de gestão das águas. Rio de Janeiro tem problemas ainda muito sérios, pouquíssimos municípios têm tratamento de esgoto, então toda a carga orgânica das residências e indústrias a parte orgânica do seu esgoto, vão para a água. Em São Paulo, a CETESB também fiscaliza as indústrias. Então, quando é dada a licença de instalação para uma indústria, já é feito todo o estudo de como será o tratamento do seu efluente e como vai ser o despejo desse efluente no corpo d'água. Então, nós temos um estudo da ANA, de 2013, que mostra que a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul, no nosso trecho de São José dos Campos, melhorou nos últimos anos. Isso se deve principalmente ao investimento em saneamento básico, tratamento de esgoto. Ok. Dulce, diante desse cenário, né, do ar e da água, existem algumas iniciativas aqui na Câmara, né, através de projetos de lei ou leis já aprovadas, que tentam minimizar esses impactos. Um deles, como a gente até já comentou, é sobre um inventário, né, que identifica os principais poluentes. Também há legislações na área de proteção de córregos, como um projeto da sua autoria. Comenta um pouco esse papel da Câmara no intuito de tentar acompanhar e minimizar esses impactos. Bom, aqui nós elencamos aqui algumas leis. Eu acho assim, por exemplo, a lei da queimada. Se está tendo uma queimada dentro da sua área, você vai também ser corresponsável. Então tem uma multa. Essa multa já foi até revisto o seu valor. Que também aqui no município, outra fonte, grande fonte poluidora também vem das queimadas. Tem essa lei do programa de pagamento por serviços ambientais. Isso é muito importante, que é da Renata Paiva do DIE. Que se tem algum curso d'água, se tem algum nascente, se o proprietário da área cuidar bem desse curso, desse olho d'água, ele vai receber alguma coisa por isso. Isso eu acho que isso é muito importante. Essa lei acho que é de 2007, 2008, já começou em 2010 e está tendo resultado. Então tem muitos proprietários de áreas aí que tem a água e está cuidando e está recebendo por esse serviço. Eu até parabenizo a Renata, que teve a iniciativa dessa lei com o DIE. Tem outra lei que institui no calendário
o Dia Municipal da Limpeza Nascente, Rios, Córregos e Lagos. Eu acho que isso aqui é muito bonito, e só que tem que ser posto em prática, como diz a Paulette. Isso é isso. Se cada dia do meio ambiente, população, escola, prefeitura, entidades, indústrias, se fizesse um mutirão de limpeza de córregos, nós íamos ter um resultado fabuloso. Mas, infelizmente, fica no calendário, faz um monte de palestra e fica por isso mesmo. Inclusive, até nunca é demais parabenizar um rapaz que no dia 5 de junho ele estava na feira, não lembro o nome dele, era um técnico agrícola, ele estava na feira, uma iniciativa dele com um carro distribuindo mudas de flores. Eu achei, mudas de árvores, eu achei uma coisa assim, ele sozinho, sem encostou lá e aí o pessoal, nossa, eu mandava ir procurar a árvore dele, né? Como vocês também, na Secretaria de Meio Ambiente, já teve esse projeto aí de entregar árvore nas feiras. Já vinha a árvore com o kit, né, para plantio, com as instruções. Eu acho que isso foi um projeto bom, porque a população, acho que se retomasse esse projeto de entregar essas mudas com os adubos e com as instruções, eu acho que agora que a população está meio preocupada mesmo de fato, eu acho que ia ter um bom resultado nisso. Qualquer intervenção numa área de preservação permanente precisa de aprovação prévia da prefeitura. Como é que a senhora avalia essa lei? Ela está funcionando? Eu acho importantíssimo. Eu acho que primeiro a preservação a área de preservação ambiental, eu acho assim, tem que se mude seu uso só em última instância, mas com acompanhamento técnico, não por interesses comerciais, interesses políticos e comerciais. Eu acho que tem que ser última instância com acompanhamento técnico. Eu acho que a prefeitura tem que fiscalizar, porque, como diz a Paulette, as leis existe lei municipal, existe lei estadual, existe lei federal. Eu acho que teve um movimento muito grande aí com relação ao Código Florestal, que estava prestes a ser aprovado, com muitas distorções, com muito erro e com muito interesse político e ambiental e de lobbies de proprietários. Felizmente, a população se mobilizou, os ambientalistas conseguiram segurar essa lei até um segundo momento. Então, eu acho que tudo essas interferências têm que estar sendo vistas de perto pelo poder público. Eu sei que o poder público tem dificuldade, mas a população também tem que participar. Porque à medida que chega a denúncia no poder público, ele não tem como se esquivar de não ir lá multar e tomar suas providências. Se existe lei, se existe um instrumento para ele fazer a fiscalização, o poder público vai atrás mesmo. Inclusive, nós temos aqui, na prefeitura aqui de São José, nós temos um corpo excelente de fiscais também, entendeu? Então, eu acho que a lei é ótima, só que falta tirar da gaveta. Tem muita lei que precisa sair da gaveta. Ok, para a gente encerrar esse bloco, vamos apostar em dois temas. O primeiro é sobre o primeiro inventário de poluentes na atmosfera da cidade, que foi feito recentemente pela Prefeitura. Isso é até fruto de legislações que saíram da própria Câmara. Inclusive, tem até um projeto de lei em tramitação que pede que esse inventário ele seja feito e renovado a cada 6 meses, inclusive com apontamentos dos impactos dessa poluição na saúde da população. Paulette, o que você pensa sobre esse projeto, essa lei em tramitação, a já aprovada, e funciona? Dá um resultado? Sim, eu acho muito importante, porque é a forma que a gente tem de conhecer o ambiente. Você fazer um inventário de emissões é você saber onde que a gente está, né? Então, quanto é emitido por veículos, quanto é emitido por indústrias, quanto é emitido pela população em geral. Então, e isso dá uma ideia do que a gente... Esse é o primeiro passo para o que a gente vai ser feito em seguida, né? Que vai ser feito em seguida. Tá, então é isso. Então, vamos conseguir reduzir? Tá, quanto a gente vai conseguir reduzir? Tantos %. Tá, e desses restantes, a gente consegue mitigar essas ações, esses impactos com algum tipo de ação? Então, sim. Se a gente conhece quanto é emitido e a gente sabe quanto uma árvore absorve, a gente consegue saber quantas árvores a gente pode plantar e quanto a gente vai neutralizar dessas emissões
naquele ambiente. Então, é super importante, né? É um primeiro passo, né, que a gente dá em direção à recuperação, como o André falou, ao retorno, porque a gente foi longe demais, né? Então, vamos tentar resgatar. A gente foi usando todos os recursos como se fossem infinitos, mas não são infinitos, são finitos. Então, o que a gente pode tentar é fazer um uso racional, sustentável, né? Porque daí a gente consegue dar tempo para a terra, para o ambiente, oferecer de novo, porque senão não vai ter tempo. Na taxa de consumo, como é muito alta, né? Então, a terra, o ambiente não tem tempo de se acomodar nessa taxa. Então, aí os que vêm depois vão ficar sem, né? Então, é uma questão... E para a gente encerrar o debate de hoje, teve uma lei aprovada recentemente pela Câmara que prevê que todos os córregos, rios, lagos, riachos da cidade sejam identificados com a bacia de origem, inclusive com mensagens de recuperação desses corpos d'água. Eu gostaria que você comentasse. Essa é uma iniciativa interessantíssima do Poder Público, da Prefeitura de São José dos Campos, porque muitas vezes as pessoas estão ao lado de algum curso d'água, uma nascente, e elas desconhecem. Então, o fato de tornar isso mais evidente, demonstrar para a população de determinadas localidades que ali existe uma nascente ou existe um córrego e que aquele córrego vai drenar para um outro curso d'água maior. Então, na verdade, o que está fazendo é chamar atenção para que cuide dessa água que está aqui, né? Tome conta, não coloque lixo, entulho, animais mortos nesse local, porque esta água, ela vai, somada a outros cursos d'água menores, vão formar os córregos, os ribeirões e o Rio Paraíba do Sul. Então, nós temos aqui no município de São José dos Campos inúmeras nascentes, inúmeros cursos d'água, e cada um, por pequeno que seja, ele tem a contribuição se somando aos outros. Então, saber que existe uma nascente, ou um ribeirão, ou um lago, faz com que a pessoa também se veja como um zelador daquele recurso, né? Então, estamos todos muito preocupados com a questão da água? Estamos. Então, vamos cuidar dela. E saber que tem ao lado da minha casa uma nascente ou um ribeirão, me faz ficar mais atento aos meus atos e até ser solidário, transformar isso numa ação que pode ser coletiva. Podemos conversar com os vizinhos, né, e chamar atenção para a questão da proteção dos cursos d'água. O nosso trabalho tem que ser nesse sentido. Dulce, então, são iniciativas da Câmara que estão ajudando aí, pelo menos, a diagnosticar, né, como é que está a situação da nossa água e do nosso ar. Né? A partir de agora, desse primeiro debate, quais são os próximos passos da Câmara nesse sentido? Eu acho que a Câmara tem bastante legislação. Essa iniciativa, por exemplo, do dia municipal aí do meio ambiente foi do Roberto Barbosa, esse da programa de pagamento foi da Renata, esse das placas, identificando mananciais, córregos, é do Ciborgue. Eu acho que então, existe muita... A legislação já existe. Por exemplo, existe que a prefeitura só pode comprar, que até de minha autoria, madeira certificada. Verdade. Tem a lei também de... tem muitas leis. Tem a própria que estabelece multa para jogar qualquer tipo de entulho no lixo, né? Uma lei das queimadas é importante, do córrego, mas eu acho que tem essa, mas o poder público não é só fazer, a Câmara não é só fazer a lei. Também é cobrado o poder público melhor qualidade de transporte, mais ciclovias, inspeção veicular, que ninguém quer mexer nisso, porque é uma coisa assim, é uma lei que já até teve tramitação aqui na Câmara, mas pelo que eu estou sentindo, vai ter que voltar para valer, porque ela ficou parada. Esse é um problema polêmico que gera muito discussão política, do jeito que ganha no meio ambiente, perde com a população, mas eu acho que está na hora de encarar tudo, porque nós temos aqui 3A, né? Água, ar e árvore, né? Só 3As nós estamos resolvendo o problema aqui, né? Legal. Eu gostaria de agradecer a presença das três hoje aqui no programa,
né? Foi um bate-papo bacana, que eu acho que daqui a um tempo a gente pode retomar esse assunto, quem sabe trazendo aí mais boas notícias, né? E agora cada uma tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Eu começo pela senhora, vereadora. Olha, primeiro agradecer, Bia, você que está me ajudando aqui, está nessa entrevista, agradecer a Andréia Pauletti, que tão gentilmente aceitaram o convite para vir aqui discutir esses problemas e dar um alerta para a população, que nós estávamos pensando que o aquecimento global fosse uma coisa para o futuro. Infelizmente, o aquecimento global foi escondido no passado e nós estamos vendo a nossa tragédia. Vamos falar problema de tragédia mesmo que nós estamos sentindo agora. Se para a gente está sendo uma tragédia, imagine para os nossos netos. Então está na hora de cada um fazer sua parte, não esperar tudo do poder público, nem esperar tudo da Câmara. Correr atrás do prejuízo. E qualquer coisa pode contar comigo no meu gabinete. Eu acho que também os outros vereadores, todos estão dispostos a ajudar. Se tiver alguma iniciativa, vamos nos unir. Se precisar de muda de árvore, que precisar alguma coisa do Poder Executivo, de alguma iniciativa, de algum movimento, eu acho que todos os vereadores estão com as portas abertas, que nós temos que nos juntarmos. É o Executivo, é o Legislativo, é a empresa privada, é a escola. Então está na hora de nos juntarmos em busca do tempo perdido, infelizmente. Obrigada. Paulette? Então, eu acho que, como já disse Gandhi, um grande ser humano que viveu na Terra, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que olhar para o espaço que lhe cerca com amor, com cuidado, com carinho, com atenção e ver se cada ato que ele pratica vai prejudicar alguém, vai prejudicar ele mesmo primeiro, depois vai prejudicar o vizinho do lado, depois vai prejudicar o rio, vai prejudicar o planeta como um todo. Então, é um trabalho que começa com cada um. É um trabalho de autoconhecimento, de evolução, expansão da consciência de cada um. Aí tudo vai ficar bem, porque todos temos, os humanos têm um potencial gigante. Com certeza a gente vai conseguir reverter esse quadro, mas tem que haver a participação de todos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. A minha amiga vereadora Dulce Rita, a minha amiga Paulette, pesquisadora, uma pessoa incrível. A Bia, pelo esforço de promover esse encontro aqui, estarmos conversando esse assunto que, de fato, para mim, ele é motivador das minhas ações enquanto cidadã, enquanto pesquisadora, mãe, avó, que já sou. Então, estar trabalhando, pensando que nós podemos reverter esse quadro, é o que me move. E eu gosto bastante de quando a gente tem essas oportunidades de encontros em que nós possamos dizer para as pessoas, a situação é crítica, sim, a situação exige cuidado, sim, porém nós podemos transformar cada pessoa no seu papel, na sua função. Nós temos poder público com as suas responsabilidades, com seus mecanismos, nós temos instituições de ensino e pesquisa que estão trabalhando para trazer novos conhecimentos, nós temos a sociedade que está engajada, que vai querer fazer a sua parte também. Então, cada um no seu papel, fazendo sim essa transformação, transformando de dentro para fora, como a Paulette trouxe o pensamento do Gandhi, que é belíssimo, façamos nós então essa mudança em nós, para que a gente possa transformar o mundo para um lugar melhor de se viver. E aí a gente tem que pensar também nas demais formas de vida, que delas depende a nossa ação. Então, como bióloga, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que num próximo encontro a gente traga boas notícias. Obrigada. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje meios para garantir a preservação do ar e da água na nossa cidade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.